No vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos melhores indicadores de preço do Bitcoin, que ajuda não só a saber se já estamos no topo do ciclo aí de alta do Bitcoin, mas também nos ajuda a pensar em qual que pode ser o topo e qual que pode ser o fundo de cada ciclo, de acordo com este indicador. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e eu vi então esse post da Paradigma Education que fala exatamente sobre isso, vi lá no x.com, no twitter.com, para quem não segue ainda, quem é Satoshi no X lá no Twitter, a gente posta bastante conteúdo lá, são mais de 100 posts por dia, então é muito conteúdo sobre Bitcoin, sobre liberdade, mercado financeiro, economia, memes e por aí vai. Então, enfim, sinta-se à vontade para dar uma olhada lá também. Mas o post diz o seguinte: o MVRV, ou Market Value to Realized Value, está em 1,96, ou seja, está num patamar neutro, e ele indica o lucro médio não realizado dos holders de Bitcoin. Historicamente, menos de 1 sinaliza boas compras e acima de 3 zonas de venda. Então isso quer dizer muito aí sobre o ciclo atual do Bitcoin. Vamos dar uma olhada nisso. Nós jogamos aqui no ChatGPT justamente para tentar identificar aí qual que é o potencial de valorização ainda para este ciclo. Se você já acompanha o canal, deixa o like já na confiança, e se você não acompanha ainda, considere se inscrever aí no canal e acompanhar o conteúdo aqui. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer aí uma menção também para a área de membros aqui do canal. Se você acha que o Bitcoin já ajudou na sua vida em algum momento, e a ideia aqui do canal é levar o Bitcoin e as informações aí sobre a Escola Austríaca de Economia, liberdade, para cada vez mais pessoas, né, tirar as pessoas aí desse sistema de inflação, impostos cada vez mais altos e promover ideias de liberdade aqui, e o Bitcoin sendo uma dessas ferramentas. Então, se você quer levar essa ideia para mais pessoas, considere fazer parte da área de membros e auxiliar também financeiramente o canal. Tem duas opções ali, né? A opção começando em R$ 7,99 por mês, é bem menos que uma inscrição aí na Netflix ou em qualquer coisa. Você mal compra aí um salgado e um refri, né, hoje em dia com esse valor. Então, tenho certeza que vai ajudar muito o canal, vai ajudar aí a produção de vídeos com cada vez mais frequência e maior qualidade para vocês, para levar aí essas informações para cada vez mais pessoas. Então, feito esse disclaimer, vamos finalmente dar uma olhada aqui no vídeo sobre o MVRV no ciclo atual do Bitcoin. Bom, então ele é um dos indicadores on-chain mais confiáveis para prever topos e fundos do Bitcoin, pois reflete o lucro médio não realizado dos holders, ou seja, quanto o preço atual está acima do custo médio de aquisição. Isso aí acaba sendo um dos melhores indicadores aí para a gente conseguir identificar o movimento do Bitcoin no ciclo. A gente sempre faz o disclaimer clássico aqui do canal de que isso não é uma dica de investimentos, mas é muito interessante aí como, principalmente para as pessoas novatas aí no ciclo do Bitcoin, os indicadores são importantes para que você não faça aí o erro de comprar na alta e vender na baixa. Muitas pessoas acabam comprando quando todo mundo está falando sobre o assunto e vendendo quando o preço corrige muito, certo? As pessoas se desesperam. Então, com o auxílio aí dos indicadores, a gente consegue entender um pouco mais esses ciclos do Bitcoin e cair menos, né, com menos frequência nas armadilhas da emoção, né? Pensar de forma mais racional. Então, ponto número 1 aqui, né? O que o MVRV mede, então? Para que serve esse indicador? Bom, o MVRV, então, é a razão entre o valor de mercado, market cap, e o valor realizado, o realized cap, ou seja, o preço médio pelo qual cada unidade de Bitcoin foi movimentada pela última vez na blockchain. Aqui, esse quadro aqui no canal, então, a gente pega vários gráficos, indicadores, insights aí do Twitter, principalmente, e traz aqui para o ChatGPT para analisar o cenário e fazer algumas observações, né? Então, conforme já foi mencionado no próprio post, MVRV abaixo de 1, o mercado está em média com prejuízo, ou seja, geralmente uma zona de acumulação e compra, certo? Com o MVRV entre 1.5 e 2.5 é uma região neutra e geralmente a tendência é de consolidação ou transição, né? Então, se a gente observar aqui, por exemplo, o MVRV caiu bastante aqui no início do ano ali de 2025, a gente teve uma correção mais forte ali no início do ano de 2025, certo? E eu me lembro que o menor valor aí do preço do Bitcoin deste ano foi de $75 mil
em abril deste ano, né? Então é interessante observar isso, e a gente está muito próximo de uma máxima histórica aí no preço do Bitcoin, mas o MVRV ainda está em um patamar relativamente neutro, então, né? Seguindo aqui, então, MVRV acima de 3, o mercado está em lucro excessivo, é uma zona de distribuição e geralmente topo de ciclo. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o MVRV é de 1,96, que é uma zona neutra com leve viés altista, né? E fazendo uma interpretação histórica, então, ciclo de 2015 a 2017, o MVRV do fundo foi de 0,85 e o MVRV do topo foi de 4,2. E a variação de preço aí, após o MVRV chegar em 2, foi de mais de 6.000%. Então, uma valorização brutal ainda, mesmo após o MVRV chegar em 2. No ciclo de 2018 a 2021, o MVRV do fundo estava em 0,75 e do topo 3,7, como a variação do preço após o MVRV estar ali próximo de 2 é de mais de 1.600%. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente está próximo de 2 no MVRV, mas nos outros ciclos, mesmo depois de chegar nesse patamar, ainda se valorizou bastante aí o preço do Bitcoin. E para este ciclo agora, 2022 a 2025, o MVRV do fundo foi em junho de 22, então em 0,84, e não sabemos ainda o MVRV no topo, porque segundo essa projeção existe uma grande probabilidade de termos um novo topo ainda para este ciclo do Bitcoin. Então até agora tivemos 250% de valorização aqui, segundo essa análise do ChatGPT. E quando o MVRV cruza 2, então de baixo para cima, o bull market geralmente está na metade do caminho. Isso se encaixa perfeitamente no momento atual, sendo essa talvez uma fase intermediária do ciclo de alta, o que é interessante, porque muitas pessoas já estão colocando aí como o topo para o preço do Bitcoin, como o fim dessa alta. Enfim, interessante que um dos melhores indicadores, então, mostra que o bull market pode estar ainda na metade e podemos ter ainda uma longa valorização pela frente. Quais são as implicações para o preço, então? O MVRV em 1,96 indica que o preço do Bitcoin ainda não atingiu níveis de euforia como em 2017 e 2021. Isso sugere que a valorização estrutural ainda não terminou e podemos estar em uma fase de expansão, não de topo. Estatisticamente, o Bitcoin tende a subir 2 a 4 vezes depois que o MVRV entra nessa zona antes de cruzar o 3. E falando agora sobre projeções com base nos padrões passados, projeção feita com o ChatGPT aqui, lembrando que nós não temos como prever o futuro, mas eu acho muito interessante ir fazendo e também atualizando essas projeções ao longo do tempo para a gente ter uma noção melhor de ciclos e não acabar comprando aí quando todo mundo está falando sobre o assunto, né? Geralmente no topo, no final de um ciclo. Bom, então falando sobre um cenário de bull market completo, então MVRV ali em torno de 3,5 a 4, né? Seria o esperado neste cenário. Então o preço projetado ficaria ali em torno de 250 a 350 mil dólares, passando de R$1 milhão aí, muito interessante essa projeção. Lembrando que a gente está ali, na verdade, se dobrar aí o preço do Bitcoin em dólar, é muito provável que a gente já passe do R$1 milhão aí, que seria um patamar bastante histórico aí em termos de reais, né? Probabilidade é que o ChatGPT coloca como 45%, então uma probabilidade bem alta de um bull market mais forte aí, enfim. Vamos ficar de olho se isso realmente vai acontecer, porque este ciclo está sendo marcado por uma alta mais moderada, né? Então, falando agora sobre alta mais moderada, um cenário de realmente alta mais moderada para este ciclo, sem aí uma grande valorização nos próximos meses, o MVRV esperado ficaria ali em torno de 2,8 a 3,2, com um preço projetado entre 180 mil dólares a 250 mil dólares, probabilidade aqui em 40%, né? Enfim, ambas probabilidades altas aqui, tanto para o bull completo quanto para a alta moderada. Falando agora sobre um topo precoce, com MVRV em torno de 2,3 a 2,6, então o preço projetado ficaria ali entre 140 e 180 mil dólares, probabilidade de 15%, então menos probabilidade para este cenário, segundo essa análise do ChatGPT. Lembrando que este ciclo está sendo
está sendo uma característica grande deste ciclo a adoção institucional e a valorização mais moderada. Então, é um fator a considerarmos, né? Pode ser que a valorização deste ciclo não seja tão alta quanto de ciclos passados, em função da adoção institucional, que é uma adoção, uma alocação muito mais lenta e pensada, né? Não é uma movimentação tão emocional, digamos assim. E também, conforme o Bitcoin vai se tornando um ativo mais valioso, já temos mais de 2 trilhões de market cap, de valor de mercado para o Bitcoin, é um ativo mais difícil de mover, né? Mais difícil de mover um ativo de 2 trilhões de market cap do que um ativo de menos de 1 trilhão de dólares aí de market cap. Então isso faz bastante diferença. A conclusão aqui, então, o MVRV em 1,96 mostra que o Bitcoin está no meio do ciclo de alta, ainda não finalizou. Lembrando, não é uma dica de investimentos, né? Mas é o que mostra este indicador. E com amplo espaço para valorização antes de uma fase eufórica. A história sugere que os maiores ganhos ocorrem entre MVRV 2 a 13,5, exatamente onde estamos entrando agora, então seria aí o momento de maior euforia no mercado. E aí cuidado quando o preço do Bitcoin começar a entrar em euforia, porque o FOMO, né, o Fear of Missing Out, muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas se desesperem e entrem no momento errado. Em outras palavras, então, ainda segundo esse indicador, é hora, né, de holdar e acumular lucros, não de vender. E topos históricos devem ocorrer entre 2025 e 2026 com preços acima de 200 mil dólares. Lembrando que isso é apenas um indicador, então não baseie a decisão apenas em um indicador, né? A gente sempre faz esse disclaimer no canal, que não é uma dica de investimentos, mas é importante entender isso, certo? Mas é sim um indicador bastante relevante que quer dizer aí sobre a psicologia dos ciclos, né? Quem está aí de fato em um patamar de lucro ou não, né? Isso acaba fazendo diferença e o MVRV é um indicador bastante interessante nesse sentido. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Será que teremos ainda um momento de mais euforia e alta mais explosiva no preço do Bitcoin ainda neste ciclo? Enfim, quero saber a opinião de vocês nos comentários. E lembrando novamente, ajudem aí o canal, apoiem fazendo parte da área de membros, porque somos uma iniciativa independente aí, não somos a velha mídia, a mídia tradicional que recebe vários auxílios aí de políticos e burocratas, então a gente depende do seu apoio aí para crescer, e com apenas R$ 7,99, né, que enfim, é muito menos que qualquer assinatura aí, você já consegue ajudar muito o canal. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Se você não deseja fazer parte da área de membro, somente o like ajuda muito aí, e eu fico muito grato para todo mundo que acompanhou o canal. Vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.